E aí pessoal, vamos falar um pouco sobre Power BI? Neste vídeo eu vou dar alguns exemplos de utilização da função RankX. Ela faz um ranqueamento a partir de uma métrica específica, ou seja, por exemplo, se você utiliza uma métrica de quantidade de vendas, o produto ou item mais vendido ficaria na posição 1, o segundo na posição 2. Ele simplesmente ranqueia a partir de uma métrica. Mas a utilização dessa função tem alguns cenários bem interessantes, principalmente quando você quer ter o controle sobre a quantidade de barras que são apresentadas num gráfico de barras, por exemplo, ou num gráfico de colunas. Se você coloca uma métrica dentro de um gráfico desse, o recurso padrão é apresentar todos os itens da dimensão que você está usando nesse gráfico para apresentar os dados, todos os itens que possuem dados. Okay? Ele não apresenta o que não possui, mas ele coloca todos que possuem. Mas se você quisesse ter um controle, por exemplo, de um gráfico de barras top 5, um top 10, você pode fazer a utilização do recurso da função RankX. Vamos tentar fazer uma demonstração desse tipo de funcionalidade que pode ser obtida com a função rank. Okay? Vamos lá. Começar colocando um filtro aqui de ano para limitar o escopo do relatório. Segundo passo, vamos criar um parâmetro para que a gente possa ter o controle sobre quantas barras que estão sendo apresentadas. Então, através de um parâmetro, poderíamos estar trabalhando isso. Vou colocar aqui que nós podemos variar entre um top 1 até um top 50, incrementando de 1 em 1 um tipo de dado inteiro. Isso vai fazer com que crie uma tabela de parâmetros, que no nosso exemplo aqui é parâmetro 3. Okay? Nós vamos utilizar na hora de criar nossa função de rank. Então, por exemplo, se eu quisesse um rank top 10, vamos botar aqui top 10. Beleza, vamos fazer o ranking de quê? Então temos que eleger uma dimensão para ser nosso exemplo de ranking. Vamos fazer um ranking de vendas de produtos. Então aqui na dimensão produtos, podemos aqui criar uma nova métrica, uma nova medida. Ok? Bom, a função RankingX é a seguinte. Ranking, tá, produto, ranking, vendas. Produto, ranking, sales, about. Bom, essa função tem como primeiro parâmetro a tabela. Então, que tabela que a gente está usando para fazer o ranking? Tabela de produtos, é um ranking de produtos, tabela de produtos. Tabela, dentro da função all, pega todos os registros da tabela e se ele define já uma coluna dessa tabela para ser nosso item de ranqueamento. Bom, esse ranking vai ser construído a partir de qual métrica? Então ele vai ordenar, classificar a partir de Sales Amount Measure, que é a métrica que corresponde ao volume vendido. Então temos aqui uma função ranking que leva em consideração a quantidade de vendas de produtos. Então, primeiro parâmetro, o próprio produto. Segundo parâmetro, a métrica que é usada para ordenar. Pronto, temos uma métrica de ranking de vendas. Vamos colocar aqui os produtos, uma tabela, okay? E vamos colocar o ranking que nós acabamos de criar. Então a gente já pode ver aqui nossos rankings. Como está ordenado pelo produto, pela ordem alfabética, o ranking não está organizado. Mas se colocarmos a métrica que foi usada para classificar, que foi Sales Amount, muito bem. Então podemos visualizar aqui Sales Amount ordenada, ok? Então o produto que teve maior quantidade de venda, maior valor de vendas, é o número 1, e assim sucessivamente. A gente consegue ver esse ranking sendo utilizado, ok?
É útil, por exemplo, quando você não quer apresentar a informação da métrica, é simplesmente um ranking, você pode derivar essa informação da métrica. Bom, mas a ideia é a gente utilizar o ranking dentro do gráfico de barras para controlar a quantidade de barras que é apresentada. Fazer um top N num elemento gráfico. Ok? Então vamos aqui retornar para a dimensão produto, criar uma nova métrica, uma nova medida. Essa nova medida, nós vamos fazer o seguinte. Vamos chamar ela de produto ranking sales amount top N. Top N. Primeira validação, vamos fazer aqui um if e verificar se existe produto, né? Usando a função hasOneValue. Ok, se verdade, então vamos fazer a nossa função ranking de novo, só que dentro de uma segunda validação, no segundo if. Ok? Então dentro desse segundo if, se o nosso ranking, a mesma função que nós acabamos de fazer, se for menor do que o parâmetro que nós acabamos de criar também, parâmetro 3, aqui, ó, parâmetro 3 que acabamos de criar, que varia de 1 a 50, ok? Se for menor do que o parâmetro definido lá, vamos apresentar a quantidade de vendas, senão fica em branco. Significa o seguinte, se eu colocar lá top 5, ou seja, igual que top 10, se eu tinha que colocar 10, se o meu ranking for menor do que 10, então ele vai apresentar o valor, senão fica em branco. Então é uma variação, uma pequena variação que está dentro de um teste lógico que vai fazer com que a gente tenha o controle sobre o que vai ser apresentado ou não por essa métrica. Ok? Então essa é a função produto ranking sales amount top N. Vamos ver como que ela ficaria dentro dessa tabela aqui, antes de jogar ela no gráfico. Vamos colocar aqui top N. Muito bem, então temos aqui só os top 10. Colocamos nosso fio top 10. Vou colocar aqui top 25. Top 25. Temos aqui os 25 produtos mais vendidos e os seus respectivos valores. Okay? Então, se nós criarmos um gráfico de barras normalmente, utilizando a dimensão produto e a métrica de vendas, por exemplo, os produtos mais vendidos. Aqui na tabela de fatos, produtos vendidos, valor. O que vai acontecer? Se a gente ordenar aqui pela quantidade de vendas, teremos sim os produtos mais vendidos. Só que além dos produtos mais vendidos, teremos toda a lista completa com todo mundo, todos os produtos que foram vendidos de fato. Então, se você não quiser trazer todo mundo, o que você pode fazer? Ao invés de utilizar a métrica default, a métrica de vendas mesmo, você pode simplesmente substituir ela por essa métrica de ranking criada para a dimensão de produtos. E com isso, você tem controle total sobre o que está sendo apresentado. Igual aqui está sendo apresentado os 25, mas a gente pode apresentar top 10. Okay? Então a gente tem um top 10 produtos. O top 5. Top 5 produtos sendo apresentados. Então essa utilidade da função ranking dentro de um gráfico de barras ou de colunas é uma variação do que a gente pode utilizar usando algumas condições para que tenha um controle absoluto sobre o quantos itens desse ranking são apresentados. E essa é uma dica que eu queria deixar com vocês. Espero que tenha sido útil para o dia a dia de vocês, e caso vocês tenham alguma sugestão, alguma ideia diferente de como utilizar a função de ranking, manda para a gente um comentário e faça uma demonstração. Vamos aprender junto a utilizar essa ferramenta Power BI. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.